Informação no Conexão Cultura. O melhor do Conexão na quarta, sempre como todos os dias, convidados especiais. E hoje o nosso Dr. Daniel Almeida, advogado especialista em benefícios do INSS, já está aqui para falar sobre aposentadorias e revisões. Dr. Daniel, seja bem-vindo ao Conexão nessa manhã de quarta-feira para trazer informação e, como sempre, a palavra forte que nós sempre falamos, é o nosso ditado aqui. É prevenção. Exatamente. Então seja bem-vindo, Bom dia, Daniel. Baba. Sempre Bom dia a elegante, todos né? os nossos ouvintes do Conexão Cultura. Sempre tem uma honra estar aqui, podendo levar informação. Nosso diretor ajudar. acaba ali com a gente, Ricardo Kizan Lourenço. Um abraço, Kizan. Sempre uma honra poder levar informação acessível, de forma clara e objetiva para toda a nossa sociedade. Principalmente sobre um tema tão complexo que é o direito previdenciário, né? Todo mundo vai precisar em algum momento, seja você, seja seus pais, seus avós, filhos, cônjuges. Então, como a gente sempre fala, toda quarta-feira a gente está levando aqui informação de graça, que você tem que ficar atento, tem que se organizar, se planejar, prevenir, para que você não passe naquela via crucis para conseguir um benefício, de demorar anos, ter muita coisa errada ali, consertar. Então, preste atenção que tudo que a gente fala aqui é informação que vale ouro. Então, essa aqui é a primeira logo que vale muito ouro. Doutor Daniel, a regra geral já sabemos, 62 anos para a mulher na aposentadoria, 65 anos para homem. Mas tem como se aposentar mais cedo do que isso, doutor Daniel? Excelente pergunta para a gente começar esse programa agora da quarta-feira, após carnaval, né, para as pessoas já se atentarem. Então, a gente tem uma regra geral, obviamente, tá bom? Essa regra geral ela mudou com a reforma da Previdência, que antes era 60 anos para a mulher, 65 anos para homem, então só mudou a mesma questão para a mulher e aumentou o tempo de contribuição para homem também. Perfeito. Mas isso é uma regra geral, Baba. A gente tem exceções, excepcionalidades em diversas áreas, tá bom? Então, assim, a gente tem uma regra geral para o trabalhador comum ali, só que esse trabalhador comum, ele também tem acesso a algumas exceções. Principalmente, a gente sempre comenta aqui, quem trabalha em hospitais, quem trabalha aí como vigilante, eletricista, ou exposto a alguma coisa que cause um dano à saúde, né? Algum agente que cause dano à saúde, seja trabalha ele químico, com combustíveis, né? Até a pessoa que trabalha ali, por exemplo, num banco e tem ali um gerador, por exemplo. Esse gerador, se ele for a combustível, ele gera um risco à pessoa. Então, assim, a gente vai verificar através de documentação se existe esse risco e mesmo que exista ali formas de diminuir ele, a pessoa ainda assim tem acesso a se aposentar mais cedo. Pessoa que faz manutenção em subestação elétrica. Exatamente. Né, então, assim, todos os trabalhadores que usam... Bora lá, a gente começa sempre no padrão ali. Quem usa equipamentos de proteção individual, ele protege, mas ele não acaba com risco. Então, a pessoa vai ter sim acesso a uma excepcionalidade, uma exceção. Certo? Porque ela não pode ficar ali por muito tempo exposta a esse risco. Porque em algum momento ele pode acontecer e isso pode prejudicar a vida dessa pessoa. Então, assim, todo mundo que está exposto a doença, a produto químico, Baba, a gente conversa muito aqui, por exemplo, já aposentei até mais cedo, profissionais da limpeza. Olha só, profissionais da limpeza ali que usam produtos químicos que são pesados, né? E mesmo que eles usem luvas, todo aquele equipamento de máscara, ainda assim eles estão expostos em algum momento. Muitos tóxicos, então tem né? sim acesso a se aposentar antes da idade. Isso também pode gerar também um valor de uma aposentadoria maior. Isso aí a gente vai vendo cada caso, né? Conforme a gente vai analisando e desenvolvendo uma estratégia para conseguir esse benefício de uma forma mais vantajosa. Vendo aí, ouvinte? Tá ouvindo? É Dr. Daniel Almeida com a gente aqui no Conexão falando sobre aposentadorias e revisões. Dr. Daniel, mas quem se aposentou pela regra geral, consegue algum benefício caso também se enquadra em atividade especial, doutor Daniel? Claro, Baba. Como a gente sempre fala, o INSS está ali para conceder o benefício que a pessoa pediu. E como o sistema previdenciário é muito complexo, Baba, muito complexo. Então, assim, só na parte da aposentadoria especial, a gente tem várias atenuantes ali, várias coisas que são explícitas, são direcionadas para o tipo de atividade que esse profissional exerce, tá bom? Então, quando a gente fala de regra geral, que a maioria da população se aposenta, olha, eu chego no INSS e quero me aposentar. O servidor, seja lá o profissional que está desenvolvendo essa aposentadoria, ele vai sempre colocar na regra geral, sem analisar toda a vida previdenciária e toda a vida laboral desse trabalhador. Então, como é que faz? Poxa, doutor, quando eu fui ver aqui, eu laborei lá em mil não sei quanto como vigilante, laborei em um aeroporto lá em 1990, nos anos 2000 eu trabalhei na indústria química e trabalhei, enfim.
E aí, esses períodos eles não foram analisados como especial. Eu posso fazer alguma coisa? Você pode, sim. A gente faz a revisão da aposentadoria. Perfeito. E aí, como é que a gente faz? A gente faz análise desse período, a gente faz análise de toda a documentação que a pessoa faz. É uma análise técnica, tá bom? Desde documentação até uma investigação na empresa mesmo, no quadro de funcionários, e documentação que a gente conseguir dessas empresas, para verificar se existia ali naquele ambiente de trabalho. Olha só, às vezes é nem a função que a pessoa exerce, mas é o ambiente de trabalho que ela está exposta àquele risco. Perfeito. E aí a gente faz essa análise e vai verificar através de jurisprudência, precedente, ou então até a questão de amigos que trabalharam também. Muito bem. Se a pessoa vai ter acesso nesse espaço, nesse pequeno espaço, a esse período especial. Esse período especial faz com que aumente o tempo de contribuição e logo, consequentemente, o valor do benefício. Entendeu? Perfeito. Henrique, tem uma dúvida. Pode perguntar, Henrique. Vou repassar aqui para o doutor Daniel. Quando se pede a revisão, doutor Daniel, corre o risco de quem pediu ter diminuído o valor da aposentadoria? Excelente pergunta, Baba. Existe esse risco, claro, só que a gente sempre tem que fazer uma análise estratégica, tá bom, Henrique? A gente não pode só chegar lá e pedir uma revisão, você tem que procurar um profissional especializado para que ele possa analisar. Vai existir uma diferença significativa nessa revisão? Sim. Ou não vai? Isso aí a gente faz uma análise estratégica, são vários tipos de revisões que existem, e a gente tem que verificar se vai ser vantajoso ou não para o segurado. Certo. Na maioria das vezes é vantajosa, porque a gente está aumentando o tempo de contribuição, a gente está aumentando o valor de benefício, tá bom? Então é muito difícil que diminua. Isso vai acontecer realmente em casos ali em que houve, por exemplo, algum equívoco de análise de, por exemplo, certidão de tempo de contribuição, entendeu? Dependendo da documentação ali, se a pessoa, por exemplo, ela usou um tempo de contribuição de serviço público, misturou com regra geral, só que esse tempo já foi utilizado, e aí essa CTC, esse tempo averbado, ele vai ser retirado ali da análise da vida da pessoa, fazendo com que ele tenha menos tempo de contribuição. Então, somente nesses casos, e é claro, a gente tem que fazer sempre uma análise estratégica para saber se vai aumentar ou não. Por isso que sempre tem que procurar, antes de fazer qualquer tipo de pedido, tem que procurar um especialista, Baba. E como é que funciona, doutor Daniel? Como é que funciona para identificar essa situação, no caso, né? Qual a maior vantagem que quem é aposentado tem, no caso do processo de aposentadoria, revisão, principalmente revisão, né? Certo. Para identificar, Baba, basicamente a pessoa, como a gente sempre fala, que tem alguns documentos específicos, como carteira de trabalho, PPP, LTCAT, né? Que a pessoa, se ela souber, ela vai ter vários ciência. Termos, né, São vários termos, né? Laudo técnico do ambiente de trabalho, PPP, perfil profissiográfico profissional. Olha só, se tivesse documento, se a empresa entregou e você não utilizou ele na hora de pedir essa aposentadoria, já tem algum erro ali. A gente sempre comenta aqui na questão de ter acesso ao meu INSS. Então, se você acessar o seu INSS ali e lá no seu extrato previdenciário tiver algum período, algum indicador, tiver algum vínculo em aberto, tiver algum trabalho que não está constando na carteira de trabalho física, mas não está constando no CNIS, aí a pessoa obviamente vai ter acesso ali provavelmente a uma revisão, tá bom? Em que a gente vai ter que corrigir essas inconsistências, regularizar toda essa situação e pedir a revisão para poder ter acesso a um benefício maior. E o melhor ainda, Baba, essa revisão ela gera retroativos. Então, se você já é aposentado, a gente pega aí os últimos 5 anos que geram atualizado, correção monetária, o que gera aí um bom valor para a pessoa poder aproveitar aí bastante. Baseado no valor que a pessoa já tem ou não? É baseado na diferença, tá bom? Na diferença. Como a gente fiz umas revisões agora recentemente, onde a pessoa ela recebia R$1.800, certo, tá bom? Mais ou menos. Quando a gente foi fazer a revisão ali, já estava beirando por 2.800. E aí, olha só, a gente pega os últimos 5 anos aí de atrasados, e aí a pessoa já vai ter aí uma boa grana para poder aproveitar aí umas férias mais longas. Corrigidíssimo, então. 9h23, doutor Daniel. A gente tem visto algumas decisões do STF, né, sobre aposentadoria especial. O que mudou recentemente, como você sempre diz, sempre está mudando, né? Como é que isso implica na vida do ouvinte, né, da pessoa? Doutor? Excelente. A gente tem aí o tema 1209, que há muito tempo estava para ser discutido. Tem vários processos de colegas vigilantes, que a gente estava discutindo se a vigilância sem arma teria acesso à aposentadoria especial. Certo. E aí a gente estava discutindo esse tema há bastante tempo, porque quando esses clientes foram exercer a função lá em 1980, a gente não tinha acesso a um documento que falava se estava portando ou não arma.
E aí sempre tava na carteira de trabalho. E aí o INSS, o STF, ele informou assim, não, a gente precisa verificar essa situação para saber se vai ter acesso. Infelizmente foi negado, tá bom? Então assim, a gente precisaria de documentação mais robusta para comprovar que esse vigilante estava exercendo a função de forma armada, né? E aí, porém, entretanto, né, quem já entrou com a ação, quem já tenha o benefício concedido, não vai ser prejudicado. A gente tá falando questão muito de direito adquirido aí, Baba. Então, olha só, a gente sempre fala na questão de tempo. Você tem que procurar desde agora, logo, poder ingressar com a ação, poder buscar seus direitos. Porque se o STF ele for mudar alguma coisa lá pra frente, você já tá protegido, certo? Você não vai ter... Quem for entrar agora com a ação para pedir uma aposentadoria como vigilante e não tiver nenhum documento robusto para comprovar que ele estava exercendo a função de forma armada, não vai ter acesso ao tempo especial. Interessante, viu? Por Porque isso tem que procurar logo. Que a pessoa exerce a função de segurança e principalmente uma empresa de valores ou qualquer... A pessoa já tira o posto ali armado. Já... É presumido que deveria ser isso, mas infelizmente a nossa opinião não é a mesma que o STF tá tendo ali. Então assim, a gente vai entrar com recurso, vai tentar continuar protegendo, porque quando a gente fala de vigilância, a gente tá falando de alguém que tá protegendo ali um bem. Nossa, e em algum momento, por mais que não ocorra a invasão ou algo nesse sentido, a pessoa tá correndo risco. Porque se o bandido chegar armado ali... Ela enquadra também na especial, doutor Daniel? Também? A vigilante enquadrava, né? Só o fato da pessoa estar com escrito vigilante na carteira de trabalho já tinha acesso a esse enquadramento como especial. Agora o STF decidiu que tem que ser vigilância armada, ou seja, só estar como vigilante não enquadra mais. É engraçado, é cômico, mas infelizmente é a realidade do nosso Brasil. Verdade, doutor Daniel. 9h26. Doutor Daniel, pra gente encerrar, que é muito bom a gente ter muita informação, a gente vai esclarecendo muita coisa para o nosso ouvinte, né? Os amigos da São Vigilante que já estão no processo, estão passando por esse problema, tá bom? Então tá atento a essa informação, que às vezes o processo não está andando porque tem alguma coisa acontecendo. Sim. E o doutor Daniel está aqui para esclarecer e ajudar vocês, ouvintes de cultura. E para quem acredita que tem acesso a algum desses benefícios, qual a dica? Essa pergunta é fantástica, doutor Daniel. Qual a dica que você entrega para o nosso ouvinte de cultura agora e repassa essa informação? Então, bora lá. Primeiro, o direito não acolhe quem dorme. Então você tem que procurar logo os seus direitos. Se você está com dúvida no valor da sua aposentadoria, você tem que procurar logo um especialista para verificar isso. Se vai que mude alguma coisa ali futuramente e você perca acesso a esse benefício. Então, procure logo um advogado especialista para poder consultar a sua documentação, tenha acesso ao seu INSS. O extrato previdenciário é a sua vida, né, laboral ali que você tem, onde você vai ter acesso a todas as informações que estão constando no sistema. Então, só o fato de você ter acesso ao seu extrato previdenciário, o próprio segurado, o próprio cliente, o próprio ouvinte, ele já consegue verificar se tem alguma coisa faltando ali ou não. Olha, esse vínculo aqui, eu trabalhei aqui, não está aparecendo. Olha, esse ano aqui que eu entrei e o ano que eu saí está errado. Olha, tem um indicador aqui que está com alguma pendência, alguma inconsistência. Então você mesmo já consegue identificar. E se você não conseguir, você pode estar procurando aí um profissional especialista na área, munido da senha do INSS, munido das suas carteiras de trabalho, da sua documentação. Então, se você trabalhou exposto a algum agente nocivo à saúde, seja químico, físico, biológico, você tem acesso a uma exceção, né, no INSS, a um benefício excepcional onde só você vai ter acesso. Só que você tem que procurar, é uma análise técnica, é uma análise estratégica, onde mesmo aposentado ou não, você tem que logo procurar um profissional para poder lhe ajudar com isso e direcionar você qual é o melhor caminho, qual é o melhor momento de pedir aposentadoria, qual é a melhor revisão para ser feita, que documentos precisam. Então não durma, vá atrás dos seus direitos quanto antes. E tem tanta profissão que se enquadra na especial, tanto, né? Eu trabalho com só que opera com limpa-fossa, só que trabalha com a alta tensão, né? Tem o vigilante. Então tem muita gente que precisa. Só que trabalha com aqueles caminhões de gases que abastece também hospitais, né? Aquele manejo com aquelas válvulas. A gente consegue direcionar todo mundo que faz um curso específico de segurança do trabalho, todo mundo que usa equipamento de proteção individual, já tem acesso a essa aposentadoria especial. Então tem que ir logo atrás. E assim, quem trabalha em postos de gasolina, também. Que está trabalhando com combustível ali. Trabalha com raio-x, né? Frentista, raio-x, médicos, enfermeiros, eletricistas. Então assim, é um leque de profissões muito grande. E, gente, esse tipo de aposentadoria, esse tipo de revisão, ele não é só essa exceção de a gente tá falando de diminuir a idade, ou seja, não aguardar ali os 65 anos para se aposentar.
a gente está falando também de um valor maior de benefício. A gente está falando de um salário maior. Eu conheço gente já aposentado com aposentadoria especial e se aposentou bem novo, né? Sim. Tem gente se aposentando aí bem novo, Antigamente era só ter 25 anos de trabalho, só, em aposentadoria especial. Mas eu trabalhei metade nisso e outra metade naquilo. A gente pega e converte esse tempo. Ou seja, sempre conseguia se aposentar mais cedo, desde que a gente faça uma análise estratégica ali de como fazer isso, claro. Então, mesmo que a pessoa não trabalhe todos os 25 anos como especial, a gente consegue converter aqueles 10 anos, aqueles 15 anos que trabalhou. Existe um cálculo específico que é 1,4 para homem, 1,2 para mulher, onde a gente converte esse tempo ali, ou seja, esse tempo ele vira mais tempo de contribuição. Meu amigo, isso é para quem conhece. Por isso que o doutor Daniel está aqui com a gente toda quarta-feira. Doutor Daniel, obrigado demais. Quanta informação e orientação, né? Um despertar. Sempre digo que é um despertar para quem tem esse processo de prevenir, de se organizar, entender, principalmente as especiais, os benefícios, os dispositivos, o processo que está ali parado, as mudanças que o INSS, como o doutor Daniel diz, que sempre muda, sempre, os julgamentos do STF, porque muita gente às vezes não sabe que está acontecendo isso. Sim. E às vezes fica esperando e não pode ficar esperando. Como você diz, o direito não acolhe quem dorme. Quem dorme. Então, eu estou aprendendo todo dia. Sempre corra atrás. E aí, se tiver alguma dúvida ainda, pode estar me procurando lá nas redes sociais. Muito bem. Que é o ADV Daniel Almeida, tanto no Instagram quanto no YouTube. ADV Daniel Almeida. Ou podem também me mandar uma mensagem no WhatsApp, que é o DDD 91991460765. Daniel, obrigado. Doutor Daniel com a gente no Conexão Cultura. E até a próxima quarta. Até a próxima quarta, a gente já está te aguardando aqui. 9h31 no Conexão, Paulo Sérgio. A gente volta já. Tem muita coisa boa para você nessa quarta ainda, tá? Tem mais Conexão, já. Conexão Cultura na 93,7.